Está na hora do Café Missioneiro, até às 14h. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. 1h12, a Novos Horizontes TV e a Novos Horizontes FM 104.7 apresentam a partir de agora o Café Missioneiro ao vivo. Quem nos ouve apenas no 104.7 pode acessar novosHorizontesFM.com/NHTV e assistir ao vivo o programa de hoje. Entre os temas do programa, o principal hoje é a programação do Dia Internacional da Mulher, ou a Semana da Mulher, que começa na próxima sexta-feira. Eu recebo no programa de hoje o tradicional companheiro das terças-feiras, a partir de hoje, o Thiago Meyer Mendes. E quem estava acostumado com o Francisco Medeiros, já na transmissão do Carnaval, ele informou que não viria mais no programa. Não porque brigamos de forma alguma, mas porque o Francisco está morando a partir desse período, do começo de 2015, em Porto Alegre. Então eu e o Thiago sempre receberemos convidadas aqui nos programas das terças-feiras. E a convidada de hoje é a coordenadora da 14ª Coordenadoria Estadual de Educação, Tânia Santiago, e a jornalista Edna Lauter. E então eu começo dando boa tarde para o pessoal. Você multiplataforma da Novos Horizontes TV e rádio, e que sejam bem-vindas, enfim, para tratar de uma questão que há tanto tempo vocês são protagonistas aqui em Santo Anjo, que é a questão da mulher. Eu hoje de manhã já falava com o presidente da OAB, o Itaguaci Meirelles Correia, ele me dizia que também que a OAB já entrou também junto nisso. Depois a gente diz aí, é uma lista de entidades aí motivadas, né, Tânia, para preparar essa programação. Muito boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Edna. Realmente, nós, dando continuidade, né, à nossa luta pelos direitos das mulheres, né, na busca de uma sociedade mais igualitária, aonde nós verificamos, principalmente nós da educação, o muito que temos que contribuir, né, para construir uma sociedade melhor, um ambiente de paz nas nossas famílias, nas nossas escolas, e nós temos que atuar diretamente a cada momento, a cada situação. Não somente agora no mês de março, onde nós temos sim satisfação de também homenagear as mulheres, porque houve avanços nesses 83 anos que as mulheres iniciaram o direito de voto, né? Estamos vendo aí a ONU, uma organização nacional, né, na busca da valorização do espaço também das mulheres, e dizendo que nesse tempo, nesses anos, muito se avançou, mas que muito ainda temos que evoluir, né, para que homens e mulheres tenham iguais condições, tanto salariais, nas suas profissões, nas suas oportunidades. E nós verificamos ainda, né, onde tem o poder executivo, o comando maior ainda é dos homens, né? E nós achamos e vemos e verificamos no dia a dia da nossa vida que a educação faz parte dessa formação lá na nossa criança, nosso jovem, nosso adulto, na nossa casa. Começa ali os valores éticos, morais, enfim, né, de uma sociedade mais igualitária, aonde existe o respeito às opções sexuais, às oportunidades, enfim, de respeito às raças, a gênero e contra qualquer tipo de discriminação. Muito bem, Thiago, então tu também, né, estás de volta aqui e recebendo essa notícia que não teremos o nosso companheiro das terças aqui, mas também vai ficar interessante que a gente sempre vai ter pessoas diferentes conversando conosco. Com certeza, Fábio. Eu tava com saudades já de estar aqui. Eu quero te cumprimentar, quero cumprimentar a Tânia, quero cumprimentar a Edna e comentar todo mundo que está nos assistindo ou escutando, que é muito bom estar aqui de volta, e isso trazia uma falta muito grande para mim ao não estar aqui debatendo. Com certeza, o Francisco não estar aqui mais é uma perda muito grande
para nós todos, mas com certeza trazer pessoas novas com pensamentos diferentes sempre trará uma diferença nos debates, né? Então isso também mostrará um outro enfoque que será bastante importante. Tá, e o assunto esse de hoje nosso aqui? Bem, Fábio, no mestrado tem uma colega minha que ela trabalha em específico com a equiparação de gêneros, né? A questão de homens e mulheres, a Caroline Menegon, uma colega de Juí, que ela está fazendo a dissertação dela sobre isso. E, na verdade, o que nós podemos observar é que as mulheres, no meio termo, na classe média, elas conseguiram uma equiparação. Elas têm já um certo domínio. O que falta é, principalmente, uma independência financeira na classe mais baixa, o que faz com que as mulheres tenham uma independência maior, e na classe mais alta assumir aos cargos mais altos da classe mais alta. Tanto que entre as pessoas mais ricas do Brasil, da lista de 500 pessoas, nós só temos 6 mulheres. Uma questão interessante sobre essa questão que tu levanta, o Data Favela, que é um novo órgão que, num primeiro momento, está estabelecendo um grande perfil das favelas brasileiras, né? Hoje temos 10 milhões de favelados no país, com uma população superior ao estado do Rio Grande do Sul. E um dado muito interessante levantado em relação a isso, exatamente o que tu colocas, 48% das famílias das favelas são controladas ou são geridas, são alimentadas pelas mulheres. E é algo, por exemplo, tu falavas da classe média, se equiparou nas classes inferiores, enfim, nas favelas, segundo esses dados. Eu vi isso ontem, no domingo à tarde, num programa na Globo News, que eles tratavam exatamente dessa questão. E muito interessante que está aparecendo aí a mulher passando além dessa coisa que eu usei um termo, alimentar de forma verdadeira, né, essas famílias. Também nós não podemos achar que essa emancipação da mulher vai se dar só pela via econômica. Claro que a econômica é extremamente importante, mas como a Tânia estava falando, questão ética, moral e principalmente psicológica. As mulheres, principalmente de classes mais pobres, menos privilegiadas economicamente, sofrem muito mais pressões machistas e nós, em países latinos, vivemos em países machistas. E isso é replicado desde a Europa, desde os países, desde a Itália e a Península Ibérica na Europa, trouxeram essa cultura. E isso é muito mais latente dentro da nossa cultura brasileira e principalmente agora da América do Sul. E até eu estava vendo um dado sobre a questão das mulheres que me foi apresentado, que foi que as mulheres nos Estados Unidos, para poder continuar trabalhando quando elas têm filhos, que os homens fazem uma pressão muito grande para que elas parem de trabalhar, elas precisam cumprir uma rotina de trabalho, depois vir para casa, cuidar dos filhos e durante a madrugada ir para o banheiro para trabalhar, porque senão, se os maridos percebem que elas estão trabalhando em casa, eles dizem para elas abandonarem o serviço e ficar somente em casa cuidando das crianças. Que situação. Então, essa pressão, infelizmente, ainda existe e é uma realidade. E só por meio de outra coisa que a nossa coordenadora da 14ª Coordenadoria Regional de Educação pode falar, que é a educação. Somente com isso e disseminando aos poucos e igualdade desde muito pequenos, as mulheres se entenderem, as crianças, as meninas se entenderem como elas podendo fazer as mesmas coisas que os meninos, é que no futuro elas poderão chegar a uma emancipação total ou muito próximo disso. Muito bem, assim nós estamos começando esse nosso bate-papo aqui, que claro, além de toda a programação desenvolvida na Semana da Mulher, a gente vai tratar dessas questões, refletir um pouco sobre isso. Nesse sentido, a Edna está à frente de uma entidade que congrega um grupo de mulheres que foi buscar, vamos dizer assim, uma visibilidade em relação às suas atividades. Eu tenho acompanhado aí o trabalho, a gente tem visto que o grande grupo tem se reunido. Eu imagino que estejam se formando comissões, grupos de trabalho mais restritos. Eu gostaria que tu fizesse
enquanto tu dá o nosso boa tarde aí aos nossos internautas e radioouvintes, do que está sendo feito por essa associação que tu estás à frente. Boa tarde, Fábio, também aos ouvintes e aos telespectadores. A nossa associação, ela é uma entidade que vai completar agora em setembro 2 anos e de personalidade jurídica 1 ano, que a gente fundou ela juridicamente em junho do ano passado. E a gente procura reunir mulheres dos mais diferentes segmentos e também não só de Santo Ângelo, de várias cidades, porque ela ultrapassa a fronteira do município de Santo Ângelo. E nós costumamos dizer que a nossa intenção sempre é dialogar, porque não existe sociedade sem o diálogo com todos os gêneros. Então, dialogar com os demais gêneros e auxiliar na construção do nosso presente e também do nosso futuro. Nós temos a Comissão da Educação também, nós temos a Comissão da Infraestrutura, nós temos diversas comissões, cada uma cuida de um determinado setor. E no que se refere à Semana da Mulher, nós somos uma das 21 entidades que o Condim convidou e que faz parte do Condim. Nós somos convidadas para nos integrarmos à Semana da Mulher e trazer 2 eventos que vão acontecer no dia 12, um mais educacional e cultural e o outro mais artístico-cultural, que são os eventos do dia 12 e do dia 13 de março. E, fora a Semana da Mulher, a gente está trabalhando agora nesse primeiro trimestre com a finalização do projeto do Festival Cidade das Tortas, que a gente pretende e quer ver se consegue realizar em 2015. Muito bem, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo aqui no Café Missioneiro e retorna em seguida com o nosso bate-papo sobre a Semana Internacional da Mulher. E neste segundo programa da temporada 2015 recebe Tânia Santiago, Thiago Meyer é bom também, né? Meyer Mendes e Edna Lautner. A gente agora entra de forma mais específica na programação alusiva à semana ou o Dia Internacional da Mulher, que será comemorado no domingo, mas a programação começa já na sexta-feira. Uma série de atividades serão realizadas na cidade entre 6 e 14 de março. Eu dou alguns destaques, a gente vai agora passar a programação e as duas presentes aqui no estúdio farão uma espécie de um comentário de cada uma das atividades. Os destaques são uma machada e show com a participação de artistas locais, que acontecerá no dia 13, na Praça Pinheiro Machado, e a segunda edição da Caminhada das Mulheres, que será realizada no dia 14. Também tem palestra, enfim, eu não vou adiantar aqui tudo. Uma série de entidades representativas da nossa comunidade participam dessa programação, começando pela Prefeitura, né, que tem um comitê de políticas públicas para as mulheres, e o Departamento Municipal da Mulher, é isso, né? E depois a gente também pode conversar sobre o Condim, que foi criado, eu tenho uma memória muito boa, eu acho que foi em 2011 que ele foi criado, é isso, Tânia? Não, anteriormente. Ah, é? Anteriormente. Então me Condim enganei. vem de 1989. É antigo. É Tá, mas antigo. o que aconteceu? Foi o Departamento da Mulher que foi criado em 2011, então. Ah, sim, o Departamento da Mulher. Já sim, foi sim. na administração Do Eduardo. do Eduardo Loureiro. Realmente, nós assim já estamos participando da luta das mulheres, que não deixa de estar ligada diretamente à questão profissional da educação. Que afinal a maioria somos mulheres, né? Claro. E então, diante destas caminhadas nossas da educação, né, nos incluímos em projetar a questão das mulheres, não é? E o Condim é um conselho municipal que ele tem um valor agregado administrativamente junto ao Poder Municipal, mas ele fiscaliza, ele delibera, ele acompanha as políticas públicas, né, de gênero em relação à estrutura do município. Então tem uma atuação muito diretamente. São 20 entidades, entre elas também, você citasse aqui no exemplo, no início do programa, a OAB e outras diversas entidades educacionais. Liga Feminina de Combate ao Câncer, Brigada. Brigada enfim, Militar. É super abrangente. Sim, ela é bastante abrangente e nós estamos, na verdade, atuando em parceria, chamando demais entidades, como a Associação das Mulheres e Negócios aqui
da presidente Edna, né, que vem atuando muito diretamente aos demais segmentos também da sociedade, da comunidade, com o objetivo, então, de que a gente propõe ações concretas de reflexão, né, de avanços e de conquistas e de futuro nesse relacionamento das mulheres. Eu não posso fugir de uma pergunta assim quase que particular para ti, Tânia, no sentido de que o fato de tu hoje estares na coordenadoria da educação e todo o teu envolvimento com essa questão da mulher, e daí, antes de tu responder, eu quero um comentário do Thiago sobre isso, da ligação. Imagina que questão interessante, uma pessoa que por tanto tempo lutou por uma questão ou se fez representar, se apresentou na sociedade, lutando por direitos, enfim, da mulher e tal, mas, acima de tudo, uma educadora. E daí eu trago isso de uma forma mais genérica para quantas mulheres hoje que nos ouvem ou que estão nesse momento se dirigindo para uma sala de aula que tem na sua existência uma luta, né, ligado pela questão de se impor como pessoa, dentro dessa questão do gênero, mas acima de tudo com a responsabilidade de transmitir conhecimento para crianças e tal. Então eu queria essa reflexão, a tua análise e a sensação da Tânia em seguida. Com certeza, Fábio, o que tu falaste é muito importante. Essa relação faz com que o trabalho seja muito melhor feito, com certeza. Isso é algo que não tem como se duvidar. Desde a globalização, um viés mais firme, desde a década de 90, a gente não pode mais ver as coisas apartadas. Nós não podemos mais ver nada em blocos, nós não podemos dizer, não, agora nós vamos lutar pelos direitos das mulheres, mas nós não vamos lutar pelo direito da pessoa, da alteridade, da pessoa ser diferente. Ou nós vamos lutar pelo direito das mulheres, mas não vamos fazer por meio da educação, porque a educação é outra coisa, ou da economia. Isso não existe mais. Então, quando alguém que pode influenciar diretamente a educação o futuro das pessoas, que é o caso dos educadores, os educadores, eles montam a espinha dorsal de uma sociedade, porque eles vão ditar o que vai ser mais ou menos importante para um grupo de pessoas no futuro. Claro que eles sozinhos é uma batalha bastante inglória, né? Porque eles lutam contra TVs, contra smartphones, contra internets, etc. Coisas que também, muitas vezes, vêm para prejudicar, porque as pessoas não sabem usar as ferramentas para as coisas benéficas. Então, com certeza, ao fazer um trabalho muito mais intercultural, um trabalho muito mais multifacetado, o trabalho vai com certeza ser mais efetivo, porque ele vai tocar as pessoas por vários jeitos, pela educação, nesse caso da Tânia, e também pelo exemplo, porque as outras pessoas vão poder ver na educadora, na professora, a imagem forte de uma mulher que coordena uma sala de aula, que coordena aquele ambiente. E se coordena aquele ambiente, por que não pode coordenar uma casa? Por que não pode coordenar uma empresa? E assim por diante. Eu acho que as escolas sempre tiveram essa função de transformar. Normalmente nas escolas se tem diretoras mulheres, né? E transformavam um ambiente em um ambiente dominado por uma mulher muitas vezes forte, e assim como na sala de aula, a professora, que exercia isso. E isso faz com que desde criança as pessoas comecem a visualizar. E eu acho que daí partiu muita da mudança que nós visualizamos hoje. Hoje há um grande grupo de pessoas que não difere. Porque o caminho, com certeza, não é preconceito, não é o preconceito, porque muitas das atitudes de grupos de mulheres acabam sendo preconceituosos com eles mesmos, e muito menos o que se chama hoje de feminazi, né? O feminismo nazista ou fascista. Sim. Que é um machismo às avessas, que acaba... Que crucifica qualquer atitude, que faz uma leitura que tudo é machismo, né? Exatamente, muito complicado. Exatamente. Mas, Tânia, vive então um grande momento da tua carreira. Sim, vivo um grande momento que culmina com anos e anos de amor, de dedicação, de responsabilidade na educação como professora,
professora de sala de aula, depois diretora de escola, e depois, então, com funções na administração municipal e agora, mais uma vez, no governo do estado, na 14ª. E assim, o que eu vejo, como eu vejo tudo isso, nessa culminância dessa caminhada, né? Que eu estou nessas funções porque eu tenho uma missão a cumprir perante uma categoria sofrida, de lutas pela valorização da educação, que muito nós temos que conquistar ainda, e também junto à luta das mulheres, né? Porque são mulheres que hoje, mais de 70% das nossas educadoras sustentam suas famílias. São elas que ficam ali nas suas casas, segurando as pontas em termos de estrutura, de condições para os seus filhos, de oportunidade de estudo. Enfim, as mulheres abrem muitas vezes mão da sua vida profissional, pessoal, dos seus amores, das suas diversões, das suas profissões, para atender os seus filhos, seus netos, e elas são, sim, umas guerreiras, né, perante uma situação difícil que elas estão colocadas na sociedade. Muitas vezes indo para uma sala de aula, enfrentando dentro da sala de aula a violência, o desrespeito, principalmente, os exemplos que a gente tem principalmente por aí hoje o que se quer é o respeito. A falta de respeito até como pessoa, né? A arrogância, a prepotência, muitas vezes, né? E nós, mulheres, somos discriminadas muitas vezes, e homens também, né? Claro. Não só por uma questão de aparência física, ou por sermos bonitas, ou por sermos gordinhas ou magrinhas, ou por estarmos inseridos em qualquer uma situação de sociedade. Nós estamos vivendo uma sociedade muito cruel, nos seus relacionamentos, na sua tolerância, na sua solidariedade, no seu entendimento, seu amor com o ser humano, com as pessoas. Existe uma espécie de uma crucificação pública, um julgamento, uma coisa, né? E uma explosão. Tu falava essa questão do gordinho, do magrinho. Claro que a gente às vezes tem que ter senso ridículo, até amenizando um pouco a nossa conversa. Depois que eu vi as primeiras fotos minhas na praia esse ano, eu resolvi ganhar um outro biquíni, vamos dizer assim. Tá? É mais ou menos isso que me aconteceu. Eu depois que eu vi as primeiras fotos, elas não foram publicadas, sem dúvida nenhuma. Pode ser que tenha vazado alguma coisa por aí, mas não deixei sair, Thiago. Até porque nessas férias eu aproveitei para botar em dia muito coisas que eu gosto de fazer, assim, né? Então tu acaba engordando um pouco mais. Com certeza, as férias são um vilão, né? A gente vai a mais um intervalo no Café Missioneiro. Vocês fiquem tranquilas, ninguém vai embora. A gente tem quase mais 20 minutos de programa ainda e conseguiremos falar sobre tudo. Nós já voltamos. O Café Missioneiro hoje trata da questão da Semana Internacional da Mulher. A gente já prometeu 2 vezes que a gente ia começar a falar sobre a programação de forma específica, mas o Café Missioneiro é assim. Agora sim, Edna Lautner, a gente começa falando da programação, que começa no dia 6, às 7 da noite, com culto ecumênico do Dia Mundial da Oração, aproveitando, juntando essas 2 datas, né? Então, começa a descrever de que forma vocês montaram essa programação, como é que foi organizado, o que tu pode me contar sobre isso, Edna? Bem, cada entidade, né, Tânia, ela preparou um evento. E a gente teve várias reuniões assim para debater o que a gente ia realizar. O Conselho das Mulheres Cristãs, ele vem trabalhando esse tema mundial. Ele tem o Dia Mundial da Oração, que é dia 6 de março, e eles vão abrir a programação com essa atividade específica lá na Catedral. Nesse mesmo dia até tem um evento que não está na Semana da Mulher, mas tem a Escolha da Soberana da Família depois, né? Lá na praça, né? Lá na praça, exato. Mas dentro da programação da Semana da Mulher tem esse diálogo internacional, então, porque esse tema ele é um tema mundial que as mulheres vão trazer para âmbito local. No dia seguinte, que é o dia 7, a OASE, que é a Ordem das Senhoras Auxiliadoras, elas vão fazer um chá
né? É um chá beneficente em prol da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Até a 14ª CREA está com os convites para quem quiser participar desse chá. Aqui no Centro Evangélico, No isso Centro é algo Evangélico. muito tradicional. Aí Muito de tradicional. coisa de mais de 50, 60 anos. E uma coisa importante, Fábio, que elas se preocupam com outras entidades, porque toda a renda desses eventos que elas organizam é sempre doado para alguém. Esse ano é a Liga. E nós que em especial curtimos muito essas guloseimas, né? Numa tarde de sábado, assim, isso é espetacular. É fantástico. Imagina se estiver chovendo, né? Sim. Imagina que beleza, né? E é um horário de fome, né? Porque às 15h30 é um horário... eu tenho fome perfeito. quase todos os horários. Né? Eu não tenho muito problema. E daí no 8 de março, no dia seguinte, finalmente... É a abertura oficial. É o grande dia, né? Tem uma abertura oficial lá no Brick da Praça, às 10 horas, onde o Condim vai expor algumas ações que vêm sendo realizadas. E também tem o lançamento da Patrulha Maria da Penha, que é a patrulha da Brigada Militar, né, que faz o acompanhamento desse trabalho que o Departamento Municipal da Mulher realiza com a mulher vítima de violência. Sim. Né? Então, a Brigada Militar vai fazer o lançamento oficial. E o Brick da Praça, a Associação Brick da Praça, ela está realizando o show das 11 horas com o Retrato Brasileiro, também que é uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E tem isso tudo ainda no dia 8, né? Tudo no dia 8, no domingo. E não sei se a Tânia quer colocar alguma coisa para o dia 8? No dia 8, nós estamos intensificando também, junto à Asley, ali na praça, né? A culminância de uma luta que conquistamos, que foi o Departamento da Mulher e também a Delegacia de Atendimento Especial, né? Que foi uma longa luta nossa em todos os âmbitos, municipal, estadual, enfim, né, e que conquistamos através do delegado Fernando Sodré. E nós temos uma delegada, a delegada Luciana, muito atuante, que tem, então, iniciado esse trabalho de atendimento específico às mulheres, dando uma orientação psicológica, uma orientação jurídica e um amparo para que essas mulheres possam retornar aos seus ambientes, né, nas suas famílias. O caso, por exemplo, que ocorreu ontem aqui no centro, né, é um caso onde foi um dos dias na nossa cidade, assim, terríveis em termos de violência, né, um assassinato às 11h30 da manhã, numa área de grande movimento, enfim, em frente a uma escola, e em seguida, às 13 horas, aqui de cima a gente podia ver a movimentação de uma briga, na verdade, envolvendo uma proprietária de uma casa noturna, como se diz, né, essa denominação que se criou, e 3 ex-funcionárias agredindo, arrancando, cortando cabelos, enfim. É algo... eu fui para casa ontem, assim, muito entristecido, né? Nós estamos muito entristecidos. É uma situação, porque a nossa função, eu que estou aqui à frente de um programa de tanta audiência, enfim, vocês nas atividades de vocês, é lutar, o nosso discurso, o assunto é sempre pensar numa sociedade melhor, em tudo isso que a gente está falando aqui agora, e a 30 metros de nós, pessoas que não nos ouvem, vamos dizer, não que sejamos os donos da verdade, enfim, mas pessoas que deveriam ter uma noção também de vida em sociedade, né? Isso nos remete a termos ações concretas, né? Em especial na educação. Sem dúvida. Porque é lá, na orientação das nossas crianças, desde o nascimento, os valores que os pais passam, enfim, os responsáveis, é que vão formando essas pessoas futuramente, não é? E nós, a todo dia, nós temos esse tipo de violência. Sim. Em Santo Ângelo, infelizmente, eu sou mãe de um brigadiano e sei a violência que nós vivemos. E não é só nos bairros, é no centro. Sim. Então, assim, e essa agressividade com as mulheres se torna muito preocupante. E agressividade entre as mulheres. Entre as mulheres em si. Fábio, e Tânia e Edna, uma coisa que sempre me preocupou a questão da Lei Maria da Penha. Que eu vejo que muitas vezes ela não tem a efetividade que ela deveria ter, porque a mulher está sofrendo agressão, a brigada vai até a casa dela, retira ela da casa, afasta o agressor. Naquele momento, ela vai, faz o boletim de ocorrência e ela volta para a mesma casa que o agressor.
porque o agressor fica esperando o Ministério Público ir lá intimar ele, a menos que a brigada consiga pegar ele no ato lá, cometendo a violência, que ele vai preso. Senão, ela vai voltar para a mesma casa que ele. É essa sensação que o brigadiano tem, né? Quando ele vai no cumprimento dessa função, ele faz tudo o que tem que fazer e quando ele retorna, a pessoa já está lá Pronta para bater pronta de novo. Então, é uma frustração, por um lado, do profissional, né? E, infelizmente, é isso que acontece. De fato, não basta a lei. Tem que ter um atendimento, tem que ter uma orientação, tem que ter um acolhimento de pessoas capacitadas para isso. Então, nós conquistamos essa delegacia. É claro que está no início, Sim. mas nós estamos já podendo atender melhor essas mulheres. O departamento também. O departamento municipal também está atuando nesse sentido. Só não... E me parece que essa patrulha da Maria da Penha, ela vem também para se somar a esse trabalho, para fazer dar continuidade no né, no pós-fato. Isso. Sim, Nós temos também o PROERD na Brigada Militar, que atua diretamente nas nossas escolas e que também trabalha valores. Então, acelerando um pouco o nosso tempo Sim. aqui. Eu não faço isso que eu fiz agora. 9 de março, às 5 da tarde, a participação do Condim na Câmara de Vereadores e entrega do troféu às mulheres cidadãs de Santo Ângelo. A entrega do troféu Mulheres Cidadãs vai ser às 19 horas depois da sessão normal da Câmara de Vereadores. Às 19. Às 19. A sessão da Câmara começa às 17, 17, exato. E às 19 horas tem essa questão do troféu Mulher Cidadã, que são cada vereador ele indica uma mulher para receber esta homenagem anualmente, não é? É um ato do Poder Legislativo. E a gente convida, né, para quem tiver interesse em participar. Eu creio que cada mulher vai fazer os seus convites pessoais para prestigiar, porque o Poder Legislativo também nos recebe, nos acolhe nesta data. Eu gostei muito do dia 12, que é uma mistura, né? Vocês conseguiram fazer, porque normalmente, assim, ó, ou só uma palestra, ou só um show e tal, vocês conseguiram misturar, fazer uma programação com 3 atividades que eu cito agora, que é a palestra da psicopedagoga Sônia Lorena Aver, com o tema A Esperta Sogra, os casos da família brasileira, é uma comédia. Em seguida, o show do Claudinho de Luca e palestra motivacional com a psicóloga e terapeuta santo-angelense, terapeuta sexual, Suzana Lunardi. Você, então, tem para todos os gostos. Exatamente. Aí nós reunimos as 2 entidades que eu presido, que é a Associação Mulheres e Negócios e a Academia Santo-Angelense de Letras, que o Claudino de Luca faz parte. E também o Cindy Lojas Missões, que nos está dando um apoio, junto com a Secretaria de Cultura. Conversamos com a Tânia e com as meninas do departamento e pensamos numa atividade que pudesse envolver não só as nossas mulheres de negócio, também as mulheres da parte literária, como as mulheres dos clubes de mães, as mulheres em geral, né, porque ela é uma palestra motivacional. Então a gente convida para que elas levem os seus homens, os seus filhos, e para qualquer gênero, né, porque é uma palestra aberta, não tem cobrança de ingresso, não tem custo nenhum, que Muito vão bem. assistir. A programação segue no dia 13, com machada e show no Centro Histórico, com a apresentação do Rubilar Ferreira, César Filho e a família Maicá. No dia 14 tem a famosa Caminhada das Mulheres, com a saída da Praça Pinheiro Machado, em frente à Catedral. Esta é a programação, a gente vai cobrir tudo isso durante a semana que vem, falar ainda sobre esses assuntos. O final do programa, agora, a gente especifica, aproveitando a presença da coordenadora regional de educação, Tânia Santiago, e também aproveita para dar uma notícia das últimas horas, pois o Palácio Piratini autorizou a contratação de 910 professores para as escolas. Coordenador, eu estou muito acostumado, assim, eu lembro da sua função. Eu trabalhei durante 3 anos de forma muito intensa na Secretaria da Educação em Porto Alegre. Naquela época eram todas delegadas, eram as delegacias. Então eu olho para a senhora, dá vontade de chamar de delegada, me seguro e me lembro que é coordenadora, então mudou a sempre nomenclatura para Mas a ter um atividade é a mesma. caráter mais democrático, né? Delegado é coisa mais
um regime autoritário. Mas impõe um Nesse respeito sentido. também. É a mesma coisa que terminar as vilas por decreto, chamar tudo de bairro de uma hora para outra, não sim. tem mais vila nenhuma, né? Comunidade não é mais então, favela. mas enfim. Uma valorização. Sem, de ó, certa viu? forma. É fácil fugir do assunto, que é uma Então beleza, tá. né? Então, Mas o é governador José Ivo Sartori, né, ele autorizou imediata. De que forma é isso? Como que Bem, isso vai acontecer? Logo que tomamos posse, no início de janeiro, o primeiro ato foi trabalhar nos quadros de professores e funcionários por escola. E esse trabalho foi feito por RH, que é a nossa equipe da CRE e de cada coordenadoria no estado, para saber aonde está cada professor, cada funcionário, o que ele está realizando, aquele remanejo necessário que se faz, aonde não se pode acumular uma escola que tenha todas as condições e outra que está faltando, tanto do professor como funcionário. Bem, após ser feito esse trabalho, se verificou aqui em Santo Ângelo, pontualmente, é óbvio, sempre tem faltas de professores e funcionários, porque isso aqui tem laudos, tem aposentadorias, tem situações também que já vêm se arrastando há tempos. Bom, então, suprindo essas necessidades, sempre tem um movimento. E o que se quer, tanto o sindicato, o CEPERS, quanto nós, governo, nós queremos a nomeação, nós queremos a efetivação do profissional, que ele possa ter o seu plano de carreira, enfim, né, de realizar a sua caminhada. E então, a gente sabe que existe hoje uma estrutura financeira muito complicada, né, que está aí, né, está aí mundialmente, vem vindo federal, estadual e atinge aqui a cada um de nós que estamos aqui hoje, né, que muitos de nós já foram no mercado, já viu que está faltando produto, diante de uma situação de conjuntura econômica difícil, né. Mas nosso papel a gente está desempenhando, que é não deixar faltar professor, não deixar os nossos alunos voltarem para casa sem o atendimento necessário, embora a gente saiba que tudo não podemos atender nesse momento. E, pontualmente, funcionários de escola, nós temos que daqui a pouco também ter concurso e abrir, então, contratos emergenciais para os nossos funcionários também. O secretário de Educação atual é o Vieira da Cunha. Sim, o Carlos Eduardo Vieira da Cunha. Com uma tradição de uma escola, vamos dizer assim, ligado ao partido, PDT, que sempre teve, desde a sua origem, né, nós aqui gaúchos, conhecendo a trajetória do governador Leonel Brizola, Darcy Ribeiro em termos nacionais, todo esse conceito. Perguntar para a senhora se a educação do Rio Grande do Sul está em boas mãos, sem dúvida. Seria quase que é óbvio que a senhora vai dizer que sim. Sem dúvida. Mas eu dou só, complementando esse nosso papo aqui, a expectativa, pelo menos, a gente conhecendo o que sempre esteve por trás da questão da educação, especificamente no partido, eu considero isso positivo. A nossa luta sempre foi, do PDT, por uma escola de tempo integral. Sim. Entendendo que não basta só colocarmos os nossos alunos em turno integral sem ele ter atividades que ajudem a crescer. Claro. Então, eles têm que ter um bom atendimento. Isso já se tornou praticamente isso foi muito difícil há 20 anos atrás se falar sobre isso. Agora está hoje se as entendendo pessoas que é esse aceitam o caminho. Isso. Se está se entendendo que nós temos que ter as nossas crianças nas escolas, que elas tenham um bom atendimento, e para isso precisa recurso, precisa infraestrutura, precisa alimentação, o dobro, recursos humanos, dobra tudo. O mas dobro é o caminho, é o caminho para se ter, né, um cidadão realmente que tem oportunidades iguais, né, independente de classes sociais. E essa é a nossa luta. O nosso secretário é um promotor, ele é um homem da justiça, ele não é um professor. Mas tem uma ligação, mas ele tem toda uma trajetória familiar e tem toda uma competência que de fato nesse momento se faz necessários também na educação. Sim. E é obviamente que ele se cercou de profissionais de diversas áreas competentes para realizar um trabalho que culmina no que nós queremos, que é melhorar a qualidade. Nesse sentido, o governador eleito ele foi muito esperto, embora em outras ele tenha recebido várias críticas em outras
ações, enfim, outras medidas. Essa é uma das questões que ele foi elogiado. Edna, muito obrigado pela tua presença. Chegou ao fim, eu disse que ia demorar, mas chegou ao fim. A gente vai acompanhar toda a programação de vocês. O Thiago, muito obrigado. Um comentário final? Fábio, eu só quero parabenizar. Eu estive ontem no Estação Blues, um movimento um tanto quanto contra-hegemônico que foi iniciado pelo Thales Matzenbacher, pelo Everton, pelo Arthur dos Guaipecas e pelo Índio, que sempre tá tocando percussão nos shows de rock aqui de Santo Ângelo. Onde é que fica isso? É na estação universitária do lado da URI. Eles fizeram um show com entrada franca, somente tocando blues desde as 8h30 da noite, foi indo até a meia-noite e pouco. Para o pessoal poder ir trabalhar no outro dia, mas curtir aquele dia ali. E foi um sucesso, até ótimo. pela competência dos músicos e pelo grande público que foi. Então é legal ver que isso também é uma forma de cultura, né? Mas sem dúvida nenhuma. E há alguma coisa diferente acontecendo em nossas paragens, não só o que vem de cima, né? O que vem da região do Mato Grosso e do Paraná. Nós ainda temos alguma coisa diferente ainda acontecendo aqui. Pois bem, eu faço aqui o meu agradecimento e uma homenagem à graciosidade, às boas maneiras, à bondade e à sensibilidade. Do que eu estou falando? Oxum, o orixá feminino que simboliza tudo isso. Oxum foi a fantasia que a nossa coordenadora regional de educação fez, mostrou toda a sua desenvoltura no desfile da Imperadores do Samba, que a gente transmitiu aqui. E fica aqui o meu agradecimento pela sua participação e também o apoio nosso aqui em relação ao trabalho de vocês. Eu agradeço o carinho, a oportunidade e dizer que mais uma vez nesse desfile da Escola de Samba eu fui de corpo e alma, acreditando no enredo, acreditando na escola, porque a nossa presidente Tassiana fez o convite, porque ela conviveu comigo no meu partido PDT e depois então ela foi pro PT. Foi Unidos da Zona Sul. É Unidos da Zona Sul. Sim, Unidos da Zona Sul. Então, Unidos que eu da sou Zona Sul. carnavalesco de uma semana só, então eu não sei. Mais uma vez, ela valorizou por uma trajetória de luta também das mulheres, de oportunidade nos partidos, de oportunidade de comandar uma escola de samba, e ela mostrou a competência, e eu me senti muito orgulhosa, fiz com todo amor, com toda dedicação, esse papel que muito me honra, porque culturalmente o carnaval é uma festa democrática, é para todos, assim como a praia é para todos, né? E a gente tem felicidade de poder ajudar e de aproveitar momentos de reflexão, como nós temos agora em relação às mulheres, e é esse chamamento que a gente faz aqui a todos, né? A homens e mulheres que venham conosco, né? Participar, nós temos todo tipo de atividade, né? E estamos envolvendo culturalmente a toda mulher, a todo homem que queira vir se somar nessa luta pela igualdade. 14h03 agora, o Sérgio Luiz Toneto, não o Júnior que está aqui dentro, mas ele já me olhou, deu uma coçadinha no cabelo ali. O Sérgio Luiz Toneto lá fora, ele deve estar bravo, porque o programa tem que terminar às 2h. Tânia Rosana Matos Santiago esteve conosco, junto com a Edna Lautner e o Thiago Meyer Mendes. Eu volto amanhã com o programa da URI e esta é a temporada 2015 do Café Missioneiro. A reprise do programa, quem quiser assistir na NHTV, Novos Horizontes FM novosHorizontesFM.com/NHTV. 8 da noite. Eu volto amanhã passado um pouco da 1. Boa tarde.